Vamos lá para a análise macro. Bom, hoje o cenário para a Bolsa Brasileira já começa bem ruim e tudo isso está sendo puxado por uma queda de mais de 10% nas ações da Petrobras cotadas lá fora, antes mesmo do nosso mercado aqui abrir. E como eu comentei no título, isso tudo está sendo puxado pelo balanço que foi divulgado pela empresa ontem à noite, que é o principal fator que eu vou comentar aqui. Além de tudo, tem outras coisas acontecendo no mundo, como dados de emprego americano que vão sair hoje, que são importantes. Também tem algumas informações vindas da China, mas já vamos direto para o foco que mais vai fazer preço para a gente aqui, que é esse pessimismo que foi gerado depois da divulgação do balanço da Petrobras, que veio abaixo das expectativas do mercado, mas não só isso, ele veio 33,8% de queda na comparação do ano de 2022 com o primeiro ano do governo Lula, que foi 2023. Então, o dado de 2023 veio 33,8% menor do que o ano de 2022. E isso, por si só, já seria um pessimismo enorme para as ações, né? E as ações cairiam. Só que essa força de queda aí de mais de 10% antes mesmo das ações aqui do Brasil abrirem, estão pelo pessimismo que foi gerado por uma alteração que eles fizeram nos dividendos. A Petrobras ela paga muito dividendo, né? Pagou muito dividendo durante os últimos 4 anos, basicamente. Só que o que aconteceu? Eles fizeram uma alteração que eles vão pagar os dividendos ordinários, que são a obrigação da empresa. Só que os extraordinários, que era o grande impulsionador aí para as pessoas, né, para os investidores comprarem as ações da Petrobras, eles não vão ser pagos. Isso aí não é um valor baixo. Isso são basicamente 43,9 bilhões de dividendos que estavam sendo previstos como certos a serem pagos, eles vão ser pegos e colocados num fundo, uma reserva da empresa, que é aí que mora o perigo. Porque é o seguinte, essa reserva da empresa diz que esse dinheiro pode ser usado para pagamentos de dividendos futuros. Mas por que não pagaram agora? Esse é o problema. E aí a gente volta numa outra questão. Para te fazer investimentos fora do país, qualquer coisa, tu precisa de dinheiro. E essa formação de reserva fora do contexto, basicamente, gera aquela antiga preocupação de que será que isso é uma ordem por trás dos planos do governo para poder usar esse dinheiro para outra coisa? A empresa diz que não. A empresa falou que esse dinheiro que foi para essa reserva não vai ser usado para investimentos, vai ser usado para pagamentos de dividendos futuros. Então é o que a gente vai saber, porque hoje vai ter uma coletiva às 10h30 da manhã da empresa para poder justificar o balanço. E óbvio, né, o mercado vai ficar 100% de olho nisso, porque a Petrobras ela tem um grande peso na nossa bolsa aqui no Brasil. E é isso que vai fazer preço, provavelmente na abertura da nossa bolsa aqui, descolando do resto do mundo. Porque, como eu comentei, o resto do mundo está muito mais num compasso de espera para os dados que vão sair lá nos Estados Unidos. Esse dado que eu comentei no começo é o dado de emprego americano. E basicamente, para vocês entenderem, ele se chama payroll e ele é o dado mais importante do planeta Terra. O resumo da ópera é que tudo isso aconteceu com a nossa Petrobras hoje, justamente no dia desse dado. Então, assim, possivelmente nós teremos uma abertura da nossa bolsa aqui em queda, só que às 10h30 da manhã, esse dado pode tanto ampliar essa queda aqui no Brasil, quanto virar a queda. Ele tem esse potencial, porque o otimismo global pode puxar o Brasil mesmo com uma situação particularmente bem ruim. Então a gente tem que ficar de olho, né? Não dá para acreditar que tudo vai ser para um lado só, sem olhar o resto dos dados. E a importância do payroll, que é esse dado americano, é porque é o seguinte, o Banco Central americano está precisando decidir quando que ele vai começar a cortar os juros. E lá nos Estados Unidos, o dado de emprego ele vinha acelerando demais. Então, assim, se tem muito emprego, ele precisa manter a taxa de juros ainda elevada para segurar um pouco dos empregos e não deixar com que esses empregos gerem mais inflação de salário, por exemplo. Então, assim,
Se esse dado de emprego vir desacelerando como é a previsão, aí nós teremos novamente mais um dia de festa nos Estados Unidos. Lembrando que ontem já aconteceu essa festa, as bolsas dos Estados Unidos subiram mais de 1% e aqui a nossa bolsa caiu, por conta de que nós tínhamos também um receio muito grande do que ia vir nesse balanço da Petrobras. Então, ao contrário do mundo, os investidores aqui no Brasil preferiram se resguardar e esperar o dado da Petrobras. E fizeram certo, né? Porque o primeiro impacto vai ser o impacto de abertura de gap de queda. Só que ao longo do dia a gente vai ver as outras informações, inclusive aquela coletiva que eu falei, né? Então é isso. Tudo isso fez um otimismo para eles que não refletiu para a gente. Na China, nós temos também um cenário de otimismo durante essa madrugada. Todas as bolsas da China e da Ásia como um todo fecharam no positivo, porque o ministro chinês ele prometeu um impulsionamento do cenário de tecnologia da China, que estava sendo muito batido por aquelas restrições que os Estados Unidos estão fazendo relacionados aos chips de semicondutores, esses produtos tecnológicos que os Estados Unidos estavam bloqueando para não serem fornecidos para a China. Então, esse ministro falando isso deu um alento de que a China vai se virar. Então, para o mercado chinês foi muito bom, tanto que as bolsas por lá subiram, né? O que seria um reflexo positivo para a nossa bolsa aqui, só que vai ser um pouco apagado por essa preocupação com o cenário da Petrobras. Então, assim, no mundo, nós temos muito mais um compasso de espera para esse dado do payroll americano, do emprego, que sai às 10h30 da manhã, e aqui no Brasil nós também vamos esperar esse dado. Só que a primeira precificação do dia, antes mesmo do dado, vai ser uma abertura em queda. E aí, ao longo do dia, né, depois do dado sair, o dado que vai dar o direcional para o resto do dia. Esse dado do emprego, se ele vier desacelerando mais do que o esperado, é bom, e se ele vier acelerando, vai gerar uma precificação de correção nas bolsas americanas, com queda para eles, e vai refletir aqui para o Brasil como um jeito cascata, que a gente chama, né? Lá cai e aqui puxa para baixo também, lembrando que já o direcional natural seria queda aqui. Então pode impulsionar mais do que o normal por aqui se lá der um cenário ruim desse jeito, né? Mas é isso, se esse é o tipo de informação que te interessa, quiser receber ele todos os dias antes do mercado abrir, é só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho, beleza? Um abraço!